Bem-vindo ao canal Physiquei. Sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para a sua aprovação. Vamos resolver essa questão da prova do Enem de 2015, PPL, e se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, a questão está falando sobre o fenômeno de polarização da luz, e que isso pode ser feito de duas formas. A forma mais comum é simplesmente utilizar um filtro polarizador, que ele chama aqui de polaroide, ou então utilizar a reflexão da luz numa superfície na condição de Brewster. E isso aqui assusta, você pode pensar, caramba, nunca ouvi falar dessa condição de Brewster. Só que ele explica isso no próprio texto. Olha só, nessa situação, nessa condição, o feixe de luz refratado forma um ângulo de 90 graus, ou seja, ele fica perpendicular com o feixe de luz refletido. Então vamos dar uma olhada na figura e entender exatamente o que está acontecendo. Deixa eu dar um zoom aqui para você. Temos o raio de luz incidente, que é esse cara daqui, e dele se formam outros dois raios de luz. Um que é o refletido, seguindo no mesmo meio e com o mesmo ângulo em relação à reta normal. Esse cara daqui é o refletido. E ao mesmo tempo surge um raio refratado, que é aquele que atravessa para o outro meio, que vai ser justamente o meio da lâmina. Agora eu quero que você veja que ocorreu de fato uma polarização do feixe de luz refletido. Antes da reflexão, a gente tem a onda, a direção de vibração, tanto aqui sendo representado por essas setinhas, ela está vibrando nessa direção, só que também está vibrando numa direção que está entrando e saindo da folha. E isso está sendo representado por essas bolinhas. Dá uma olhada aí, antes de eu ter feito esses rabiscos, tem uma bolinha que é justamente para mostrar que ela também vibra para dentro e para fora, para dentro e para fora. É um desenho tridimensional, por isso que ele teve que usar essa representação um pouco estranha. Ou ele poderia ter feito um desenho um pouco mais 3D. Ou seja, ela vibra para todas as direções, para cima, para baixo, para um lado e para o outro, para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Por isso que esse feixe incidente ele é não polarizado. Olha aqui essa informação. Feixe de luz não polarizado. Aí depois que sofreu a reflexão, perceba que o feixe refletido só está vibrando para dentro e para fora da folha. Ele deixou de vibrar nessa direção para cima e para baixo. Isso é justamente o fenômeno de polarização, é quando você define uma única direção de vibração da onda. E isso acontece nesse caso bem específico em que o ângulo entre o refletido e o refratado é de 90 graus. Então perceba que é uma condição bem especial, não é o tempo todo, não é para qualquer reflexão que o raio refletido será polarizado. Legal, volta para o texto, porque ele vai dar mais uma dica importante aqui. Ó. Nessa condição, a gente vai ter o ângulo de incidência, θP, e o ângulo de refração, θr, em conformidade com a lei de Snell. Que bom, porque lei da física é lei da física. Não tem uma situação que vai desrespeitar, que vai violar uma lei da física. Então toda refração, estando ou não nessa condição de Brewster, tem que respeitar a famosa lei de Snell-Descartes, ou simplesmente tem que respeitar a lei da refração. Agora vamos para o enunciado, porque ele vai dar alguns valores numéricos. A gente tem um índice de refração igual a 1, que provavelmente é o ar. Então a luz está vindo do ar, e temos o ângulo de refração, que é igual a 30 graus. Nesse caso ele pergunta qual deve ser o índice de refração da lâmina, para que o feixe refletido esteja realmente polarizado. Bom, para relacionar ângulos e índice de refração, com certeza, e pela própria dica do texto, temos que usar a tal da lei de Snell. O índice de refração 1 vezes o seno de incidência, que eu vou chamar aqui de θ1, é igual ao índice de refração 2 do segundo meio vezes o seno de θ2, que será o ângulo, melhor dizendo, de refração. Então essa daqui é a famosa lei de Snell. Já vou substituir os valores que ele nos deu. O índice de refração do primeiro meio, que é o próprio ar, tem que ser igual a 1. Esse seno de θ1 eu vou só trocar por θp, seguindo a mesma nomenclatura colocada no texto.
O índice 2 é justamente o que eu estou tentando descobrir, que é o índice de refração da lâmina. Vou colocar aqui um L, mostrando que o meio 2 é a lâmina. E o θ2 será justamente o θr que ele chama no texto. Bom, o seno de θr vai ser seno de 30, que a gente já sabe. Mas o problema é o θp, né? Qual que é o ângulo de incidência? Se eu não souber o ângulo de incidência, não vai ter como eu descobrir o índice de refração, vou ficar com duas incógnitas. Então volta para a figura e vamos brincar aqui com um pouquinho de geometria, tá? Com um pouquinho de ângulo. Perceba que se eu já sei quanto que vale esse ângulo aqui, ó, deixa eu colorir aqui fazer de uma cor diferente. Deixa eu pegar aqui um azulzinho. Então se eu sei esse ângulo θr, de acordo com o texto ele vale 30 graus, perceba que o ângulo θp dá para ser calculado considerando toda essa meia volta. Observe que meia volta dá exatamente 180 graus, ou seja, eu já tenho 30 graus lá embaixo. Opa, deixa eu pegar aqui um pincel diferente. Eu já tenho 30 graus lá embaixo. Depois já vem os 90 graus. E, por fim, o ângulo θp. Se a soma disso tudo é obrigatoriamente 180, meia lua, né? Sempre 180 graus. Então quer dizer que o ângulo θp é de exatamente 60 graus. Pode fazer a continha com mais calma, você vai perceber que θp tem que ser igual a 60. Isso faz com que o ângulo de incidência também seja 60. Ele já deu a dica aqui colocando a mesma letra para os dois ângulos, mas toda reflexão tem que ter sempre o ângulo de incidência igual ao ângulo refletido. Deixa eu só colocar aqui que ele foi polarizado. E agora deixa eu colorir também esse ângulo de reflexão igual a 60 graus. Voltando para a equação, a gente fica com 1 vezes, esse 1 já pode tirar, né? Vai ficar seno de 60 graus, que é igual ao índice da lâmina, vezes o seno de 30 graus. Agora é só resolver. Teoricamente, você já deveria saber de cabeça o seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, mas a questão ainda foi gente boa e deu os dados ali em cima. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, enquanto o seno de 30 é de apenas 1 sobre 2. Dá para simplificar o 2 de cada lado. Então, o índice de refração da lâmina teria que ser igual à raiz de 3. Para que essa situação representada na figura fosse possível, né? Para que isso realmente acontecesse, o fenômeno da polarização. Gabarito fica letra A. E aí, gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Então deixa o like, comenta sua dúvida se tiver, se inscreve no canal para eu continuar trazendo esse tipo de resolução, e se quiser um curso de física completo, começando do zero, voltado para o Enem, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima!